Boa noite a todos. Pedimos às pessoas que estão ao fundo do espaço que sentem mais à frente, por favor, para poder participar junto com a gente. Lembrando a todos que nós já realizamos essa audiência no passado, já realizamos várias oficinas para poder discutirmos sobre a minuta do edital da concessão do novo sistema de transporte público da cidade de São José dos Campos. E estamos aqui fazendo hoje essa audiência, lembrando a todos que os apontamentos que houveram no passado pelo Tribunal de Contas do Estado foram corrigidos quando se faz necessário e explicado, demonstrado por que permaneceu, por que foi mantido algumas ponderações relacionadas ao edital. Também é importante lembrarmos que quando foi realizada a audiência, nós estávamos no início da pandemia e não existia uma informação mais prática do que e como fazer as audiências. Então, de uma forma pioneira, nós realizamos, levamos essa informação a todos, transmitido pela televisão, transmitido via rádio, pela internet, e fizemos presencialmente. Estamos refazendo essa audiência hoje, também transmitindo pela rádio, pela internet e presencialmente. Gostaria de lembrar a todos também que o prazo para a inscrição de manifestação já está aberto. Para quem desejar fazer a inscrição, já está aberto lá no fundo do salão, com o Cássio e com a equipe. E eu gostaria de poder ler para vocês também o decreto 18742, de 12 de fevereiro de 2021, que regulamenta a realização de audiências públicas para tratar do edital de licitação e anexos para concessão, a título oneroso, da prestação de serviço do sistema de transporte público do município de São José dos Campos e da outras providências. O prefeito de São José dos Campos, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas no inciso 9º do artigo 93 da Lei Orgânica do Município de 5 de abril de 1990, considerando as medidas de contenção à disseminação do Covid-19, considerando o decreto 18479, de 23 de março de 2020, com as suas alterações que reconhece a calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus, Covid-19, nos termos do decreto estadual 64879, de 20 de março de 2020, e dispõe sobre as medidas para o funcionamento dos serviços essenciais públicos e privados. Considerando a estratégia de retomada consciente apresentada pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio do Plano São Paulo, e o decreto estadual 64994, de 28 de maio de 2020, alterado pelo decreto estadual 65044, de 3 de junho de 2020. Considerando que o decreto estadual 64994, de 28 de maio de 2020, alterado pelo decreto estadual 65044, de 3 de julho de 2020, prevê em seu artigo 7º que os municípios paulistas inseridos na fase laranja, amarela e verde poderão autorizar, mediante o ato fundamentado de seu prefeito, a retomada gradual do atendimento presencial ao público de serviços e atividades não essenciais. Considerando o decreto 18735, de 5 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre as regras de funcionamento das atividades, conforme a fase laranja estabelecido pelo Plano São Paulo do Governo Estadual, considerando a consulta realizada ao Comitê Estadual de Prevenção e Enfrentamento ao novo coronavírus Covid-19, considerando a sentença judicial proferida nos autos do processo
10.10.493/39/2020/8/26/0577, que tramita perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, considerando os estudos, projetos e relatório elaborados pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, cuja prestação de serviço especializada feita à Secretaria de Mobilidade Urbana, CEMOB, contempla a modificação do paradigma do sistema de transporte coletivo do município, de modo disruptivo e amparado em pesquisa aplicada, culminando na minuta do novo edital de licitação do transporte público coletivo. Considerando a Lei Municipal 10.262, de 29 de janeiro de 2021, que dispõe sobre a participação popular na implantação de projetos de infraestrutura ou de interesse público que integrem o programa de parcerias de investimento do município, considerando a necessidade de realização de audiência pública como requisito para tratar do novo edital de licitação do transporte público coletivo, considerando a necessidade de garantir plena e total participação popular nos termos da Lei Orgânica do Município, artigo 141, do Estatuto da Cidade, artigo 2º, da Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana, artigo 2º e 5º, da Lei Complementar Municipal número 576, de 15 de março de 2016, artigo 2º e 4º, e da Lei Complementar 629, de 3 de março de 2020, artigo 5º, parágrafo único. Considerando a participação dos usuários da efetivação da Política Municipal de Transporte Público pelo Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, com a efetiva realização de oitiva prévia e divulgação do edital da licitação dos serviços, nos termos do artigo 141, inciso 9, da Lei Orgânica do Município, considerando o disposto no processo administrativo 15898/21, decreta. Artigo 1º. Fica regulamentado por esse decreto a realização de audiência pública para tratar do edital de licitação e anexos para a concessão a título oneroso da prestação de serviços do sistema de transporte público do município de São José dos Campos. Os documentos do edital de licitação e anexos estarão dispostos previamente em papel para consulta na sede da Secretaria de Mobilidade Urbana, na sede da Câmara Municipal, no Paço Municipal, nos locais onde ocorrerão as audiências públicas e em formato digital no site oficial da Prefeitura de São José dos Campos, na aba destinada a documentos do novo transporte público. Estarão disponíveis para consulta os estudos técnicos, propostas e demais documentação pertinentes ao objeto de audiências públicas nos mesmos locais indicados no parágrafo anterior. Fica convocada a sociedade civil para audiência que ocorrerão às 18 horas nos seguintes locais: dia 2 de março, região Sul, Centro da Juventude. Dia 3 de março, região Norte, Escola Municipal de Ensino Fundamental, professora Maria Teixeira Cornélio. Dia 4, região Central, Escola Municipal de Ensino Fundamental, professora Maria Aparecida dos Santos Roncone. Dia 9 de março, região Leste, Escola Municipal de Ensino Fundamental, professora Sônia Maria Pereira da Silva. Dia 10 de março, região Sudeste, Escola Municipal de Ensino Fundamental, professora Lúcia Pereira Rodrigues. E no dia 11 de março, na região Oeste, na Escola Municipal de Ensino Fundamental, professora Sebastiana Cobra. Para o acompanhamento das audiências, será garantido o devido distanciamento entre os presentes, com disponibilidade de álcool em gel para uso, tapetes sanitizantes nas entradas dos espaços e medição de temperatura corporal. É obrigatório o uso de máscara para aqueles que desejarem acompanhar a audiência. Os espaços onde acontecerão as audiências públicas estarão previamente higienizados e poderão ser utilizados
salas dos espaços para transmissão simultânea, a depender da quantidade de pessoas presentes, de forma a garantir o atendimento às normas sanitárias e a ampla participação popular. A audiência pública será dividida e realizada em 4 etapas, a saber: primeira etapa, abertura, realizada pelo secretário de Mobilidade Urbana ou seu representante, com duração máxima de 10 minutos. Segunda etapa, apresentação do projeto e da minuta do edital do novo transporte público, com duração máxima de 50 minutos. Terceira etapa, manifestação da população mediante cadastro prévio de interessados, com duração máxima de 90 minutos. Quarta etapa, encerramento pelo secretário de Mobilidade Urbana ou seu representante, com duração máxima de 5 minutos. Todas as falas e manifestações ocorridas durante a audiência pública serão registradas e gravadas para futuro acesso, divulgação e controle público. Poderão se manifestar de forma oral os munícipes presentes na audiência pública, de acordo com o disposto no inciso 3º do inciso 3 do artigo 3º deste decreto, que deverão se inscrever nos primeiros 60 minutos a contar da abertura da audiência pública. Para a manifestação dos munícipes, será observada a ordem de inscrição, sendo que cada um terá direito a uma fala única, a uma única manifestação, com duração máxima de 3 minutos. Ficam proibidos quaisquer manifestações verbais, uso de apitos ou uso de instrumentos acústicos que conturbem as discussões na audiência pública. Os interessados poderão apresentar documentos ou sugestões por escrito relativos ao assunto discutido, devendo ser entregues diretamente na Secretaria de Mobilidade Urbana, pela Central 156, telefone ou aplicativo, por correio eletrônico ao endereço semob@sjc.sp.gov.br e ou por meio do site da Prefeitura, www.sjc.sp.gov.br, na página do Novo Transporte Público da CEMOB, no prazo de até 3 dias corridos após a realização da última audiência. A devolutiva das manifestações ocorrerá em até 5 dias úteis da última audiência e ficará disponível na íntegra, com perguntas, comentários e respostas, no site oficial, na Prefeitura, na área destinada a documentos do novo transporte público. De forma a fortalecer o propósito da audiência pública, de viabilizar a participação popular, os munícipes poderão acompanhar ao vivo todas as audiências públicas, através dos canais da Prefeitura, no Facebook, www.facebook.com/prefeitura-sjc, e no YouTube, www.youtube.com/prefeitura-sjc Campus Oficial, pelos canais da rádio FM 107,9 e AM 1120. Será disponibilizada a internet Wi-Fi gratuita nos pontos constantes no anexo único, que é parte integrante deste decreto. Uma vez que a internet Wi-Fi dos próprios públicos e diversos outros locais estão em franca e corrente ampliação, os novos locais poderão ser divulgados no site da Prefeitura até a data do início da audiência. Os munícipes que acompanharem as audiências na forma dos incisos do caput deste artigo poderão encaminhar contribuições e pedidos de esclarecimentos online, sem prejuízo da aplicação dos incisos parágrafo 4º e 5º do artigo 4º desse decreto. Após o término da transmissão online, a audiência ficará disponível nos canais oficiais da Prefeitura, no Facebook, no YouTube, para futuro acesso em qualquer dia e horário, divulgação e controle público. A audiência pública descrita nesse decreto será divulgada via fixação de cartazes em repartições públicas, em ônibus e jornal de grande circulação, rádio por carros de som que transmitirão pelos bairros do município, faixas dos bairros,
sem prejuízo de outras formas de comunicações prévias, no artigo 3º da Lei 10.262, de 29 de janeiro de 2021. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. São José dos Campos, 12 de fevereiro de 2021. Prefeito Felício Ramute, Paulo Roberto Guimarães Júnior, Guilherme Bellini e Everton Almeida Figueira. Eu fiz questão de ler na íntegra esse decreto, para que não houvesse nenhum tipo de dúvida com relação às regras dessa audiência pública. Então, está de uma forma bastante clara para todos os presentes e pela internet também. Gostaria de convidar nosso diretor, Marcelo Veneziani, para dar continuidade agora. Muito obrigado. Boa noite a todos, boa noite aqui aos presentes, boa noite ao público que nos acompanha pela internet e pela rádio. Bom, vou começar contando para vocês como foi a história da construção desse edital até essa publicação, que agora deve ocorrer após a realização das 6 audiências públicas que estão programadas. Então, desde o ano de 2018, já formou-se uma equipe técnica presente na Secretaria, com os técnicos da Secretaria, para elaborar a construção, construir conjuntamente o novo transporte público. A partir daí, em janeiro de 2019, já fizemos a contratação da Fundação Getúlio Vargas para construir, junto com esses nossos técnicos, o novo transporte público que será apresentado para a cidade. A partir disso, em conjunto com a construção do corpo técnico, passou-se a ouvir a população, receber os comentários e as indicações da população para construir juntos esse novo sistema que vai ser apresentado. Então, em maio de 2019, começamos as audiências públicas para tratar sobre a prorrogação dos contratos, fizemos várias reuniões públicas, fizemos também as consultas aos interessados, 6 entidades participaram, seja o pessoal do Alternativo, 99, Uber. Fizemos também a audiência pública da lei que autoriza essa nova concessão de transporte público. Fizemos 10 reuniões públicas e também as oficinas públicas. Então, só para mostrar que desde o ano de 2018, a gente começou a construir, tanto tecnicamente, quanto junto com a população, esse sistema de transporte público para o município de São José dos Campos. Junto com o trabalho técnico, então, fizemos a participação popular, foram 3 audiências públicas, mais 24 reuniões públicas, junto com essas 6 novas audiências públicas que serão realizadas, onde só nesses 27 encontros, mais de 700 pessoas participaram ativamente da construção desse edital. Só para vocês terem uma ideia, a nossa reunião na região leste alcançou 37.100 pessoas, na região centro-oeste, 10.300 pessoas, na região sudeste, 24.300 pessoas, região sul, 37.800 pessoas foram impactadas por essa reunião. Reunião na região norte, foram 16.800 pessoas impactadas. E as oficinas. A gente inovou também na questão da participação popular com as oficinas. Foram oficinas que aconteceram em todas as regiões da cidade, inclusive em São Francisco Xavier. E qual era o objetivo? A gente colocava as pessoas para trabalhar em grupo e a gente buscava a resposta delas sobre quais são as dificuldades do transporte público atual, quais são as facilidades do transporte público atual na cidade e quais são as melhorias para o novo sistema de transporte público. Então, a partir de toda essa contribuição, a gente chega nas premissas para esse novo edital. O que contém essas premissas? O que saiu dessas reuniões? A população deseja e merece mais conforto, maior frequência e, claro, menor tarifa. Vou apresentar para vocês, a partir dessas premissas, a construção desse novo edital. Quais são as diferenças básicas desse novo edital que vai ser publicado? Primeira diferença, a gente separa operação da tecnologia do financeiro. Está sendo licitado, vai ser concedido principalmente a operação. A gente entende que
que consegue extrair com isso o melhor de cada uma das empresas. Ou seja, eu separando a operação, nós sabemos que a gente vai trazer o melhor possível relacionado a isso para a população. Outras diferenças, né? Será uma concorrência pública internacional. O prazo da concessão, diferente desse de agora, é um prazo de 10 anos. O critério de seleção é menor tarifa. Como que funciona? Aquela empresa que apresentar a proposta com a menor tarifa para ser aplicada aqui no município de São José dos Campos é a que vai ser vencedora de um dos lotes, que é diferente do sistema atual, onde a empresa que apresentou a maior outorga se consagrou vencedora. A gente entende que esse critério de seleção vai conseguir baratear ainda mais a tarifa do transporte público municipal. A divisão também, hoje nós temos 3 lotes, e os estudos da FGV mostram que o sistema mais enxuto, capaz de entregar um melhor serviço para a população, e ele consegue através da divisão em 2 lotes. Outra mudança, o pagamento nesse novo sistema vai ser 100% eletrônico, até para trazer mais segurança para as pessoas que estão dentro. Então, todo o pagamento vai ser 100% eletrônico, a gente vai disponibilizar novos meios de pagamento, fornecimento de internet, e o maior desafio da construção desse edital foi criar um edital flexível o suficiente para se adaptar ao longo do tempo. A gente tem aí hoje o Covid, né, que interferiu bastante na operação, então a nossa missão foi construir um edital que conseguisse se modificar durante o tempo através dos acontecimentos que acontecem. A gente sabe que o sistema de transporte público é mutável. O sistema que foi concedido há 12 anos atrás já é totalmente diferente do sistema que é hoje. Então, a gente tem que prever essa flexibilização. Diferenças com relação à frota, naquele sentido onde a população solicitou mais conforto, né? Mais conforto, maior frequência. A gente pula a nossa frota atual de 389 veículos para 545 mais 12. O que são esses mais 12? São os 12 veículos da linha verde, que a gente vai apresentar brevemente aqui para vocês. Então, nesse novo edital, a gente tem um aumento de frota de 43%. Ônibus mais modernos, mais confortáveis e menos poluentes. Mais modernos, todos os ônibus terão Wi-Fi, entrada USB e não terão catraca, justamente por conta do pagamento eletrônico. Mais confortáveis, maior parte da frota tem ar-condicionado, toda a frota será de piso baixo, e quando a gente aumenta a frota, a gente garante mais assentos para a população, disponibiliza mais assentos para a população. E menos poluentes. Todas as tecnologias relacionadas à poluição, emissão de poluentes, foram atualizadas e os nossos ônibus terão de mais moderno com relação a isso. Então, mostro basicamente como vai ser a nossa frota. Teremos ou van ou micro, com capacidade de 15 passageiros, mini ou mid de até 30 passageiros, teremos os padrão e também os superarticulados, que levam aí mais de 150 passageiros. O que a gente consegue aumentando a frota, né, dando mais disponibilidade de horários? Aqui é uma diferença, um comparativo breve do intervalo. O nosso sistema atual, somente 20% da frota demora menos de 20 minutos para passar no ponto. A gente consegue, aumentando a capacidade dos ônibus, levar isso para 40%. Ou seja, 40% da nossa frota, a pessoa vai esperar somente 20 minutos para que o ônibus passe. E reduz muito aquela quantidade de veículos que demoram mais de 60 minutos para passar. Somente 20% da nossa frota, né, das nossas viagens, terão esse intervalo um pouco maior. E o que a gente consegue com isso? A gente aumenta a quantidade das linhas. A gente pula de 101 linhas para 112 no sistema proposto. Com isso, a gente aumenta a quantidade de viagens disponíveis. Então, a gente passa de 6.700 viagens para 9.890 viagens. Então, a gente aumenta a frota em 43% e aumenta a quantidade de viagens disponíveis para a população em 46%. A gente fornece mais 3.100 viagens no sistema proposto. Juntamente com isso, nós temos aí o VLP, né, a linha verde, que já está, o VLP logo está chegando aqui para a gente conhecer pessoalmente, as obras já estão em ritmo acelerado, já temos ali todas as interdições e as intervenções na Estrada do Imperador e outras regiões da cidade que vão completar todo esse novo sistema da linha verde. Questão da tarifa,
O sistema proposto, né, em janeiro de 2020, demonstrava que a nossa tarifa técnica atual seria de 5,4 e a tarifa máxima apresentada para o sistema de transporte público do edital seria de 4,98, mas por conta até das alterações solicitadas pelo Tribunal de Contas, foi refeito todo o fluxo de caixa da concessão e passou-se para 4,96, isso baseado para janeiro de 2020. Por conta da republicação, foi feita a correção monetária das previsões, então a nossa tarifa, que seria do sistema atual, aplicada à correção monetária, seria de 5,18, e a tarifa máxima para o novo sistema de transporte público seria de 5,10, aplicando as correções monetárias feitas pelos técnicos da FGVs. E por que eu coloco tarifa máxima de 5,10? Porque é justamente como eu falei lá no início, é um sistema que quem vai ganhar é aquela empresa que apresentar a proposta de menor tarifa. Então, esse é o limite, é sempre daqui para baixo. Então, a empresa que oferecer menos que isso, o menos que isso é que vai levar. A gente também continua aplicando os indicadores relacionados a desempenho, que tratam sobre regularidade, pontualidade e cumprimento de partidas, e os indicadores de qualidade, que são aqueles relacionados a falhas, a limpeza, irregularidades administrativas, infrações de trânsito. Então, a gente mantém esses indicadores, e a parte dos indicadores de desempenho é uma inovação, para forçar mesmo que as empresas apresentem o melhor serviço para a população. A gente dividiu esse novo sistema em 2 lotes, onde são identificadas 5 bacias locais com algumas áreas de integração. E como que funciona? A gente tem as nossas linhas estruturais, que são aquelas que passam pelo corredor de ônibus, né? São aquelas de maior demanda. Temos as linhas comuns, pequenos trajetos, permanecem como são aplicados hoje. Temos também a perimetral, que são linhas que ligam um bairro ao outro, sem necessariamente passar pelo centro, ou seja, dão mais agilidade naquelas viagens do dia a dia. As linhas locais, que são aquelas que entram dentro das bacias até chegar nas linhas estruturais, e as especiais e as complementares que permanecem no sistema como é feito hoje. Teremos também o ônibus sob demanda, com tarifa fixa integrada, ou seja, a pessoa vai conseguir pegar o ônibus sob demanda e integrar no sistema que já é proposto para a população, e também a tarifa variável, que é uma possibilidade de receita adicional para as empresas. A gente fornece a possibilidade de eles iniciarem com esse serviço, que são em 2 modelos. As partidas, né? A partida flexível, ou seja, a empresa tem entre o horário das 7 às 8 da manhã 5 viagens para cumprir rigorosamente, mas é a possibilidade, através do sistema de aplicativo, que ela faça a alteração da viagem conforme a demanda apresentada pela população. E também a tarifa variável com relação à rota flexível. Como que funciona a rota flexível? A empresa vai poder fazer pequenos ajustes na rota durante esse trajeto para atender melhor a população em pontos mais distantes. Então, a pessoa vai poder chamar pelo aplicativo, aquela linha fixa, ela vai fazer um tipo de desvio para pegar a pessoa mais próximo da região onde ela mora. Então, quais foram os conceitos aplicados, né? Uma rede nova, estruturada, com as bacias locais, com as áreas de integração. As áreas de integração são aqueles pontos onde já foram identificados que existe já um sobe e desce muito elevado da população, que a gente consegue atuar mais diretamente com relação à iluminação, acessibilidade, garantindo um melhor serviço para a população. A criação de linhas perimetrais, como eu falei, são aquelas linhas que ligam um bairro ao outro, sem passar pelo centro. O tipo de frota varia conforme a necessidade, então eu posso, desde ter uma van no meu sistema, até um ônibus maior, com mais de 150 passageiros. Um aumento considerável da frequência, que foi como eu passei, a gente aumenta aí a quantidade de 3.100 viagens. A redução de trajetos negativos, quando eu faço 2 lotes, eu consigo adequar as linhas, né, à demanda, fazendo com que a empresa gaste menos tempo andando em trajetos sem nenhum tipo de passageiro, trajetos negativos, gastando mais quilometragem, o que acaba onerando esse meu sistema. Também a implementação das linhas responsivas à demanda, como eu falei para vocês, a questão das partidas flexíveis e das rotas flexíveis. Aqui é só um desenho básico para apresentar para vocês
como serão as linhas perimetrais, a estrutural junto com as comuns que andam dentro do bairro e as locais que vão alimentar essas estruturais e as comuns. Em paralelo a isso, já estamos em andamento com um serviço de tecnologia que trata sobre a Clean House, que vai ser a questão que vai tratar sobre os meios de pagamento. Então, a empresa responsável pela gestão desses meios de pagamento, a gestão operacional da frota também está sendo tratado no edital em paralelo, que já está aberto também para consulta pública, que é o nosso PMI. A comunicação com usuários vai ser também tratado em separado. Todos já estão em andamento para integrar junto a esse novo sistema. Como eu disse no começo, o operacional está sendo dividido da parte do financeiro e das novas tecnologias. O sistema sob demanda, que é como eu falei, que vai integrar junto com esse sistema, trazendo a possibilidade de partidas flexíveis, rotas flexíveis e sob demanda para o usuário, onde a gente pode escolher a viagem, salvar no aplicativo e pegar a melhor viagem que nos adequa. E o Mobility as a Service, né, mobilidade como serviço, que é o sistema que vai ser responsável por integrar todos esses sistemas, seja o de pagamento, seja o de comunicação. Então, o usuário, com um sistema simples, na palma da mão, vai ter acesso a tudo que esse novo sistema de transporte público vai oferecer. Eu vou passar para o Rodolfo, que vai apresentar especificamente das melhorias que serão trazidas aqui para a região sul. Só um minutinho. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Eu sou o Rodolfo. Boa noite às pessoas que assistem a gente pelas redes sociais. Eu queria reforçar 2 assuntos aqui. O primeiro é dizer que o pessoal da rede social pode interagir aí com a gente, registrar as reclamações, solicitações, as dúvidas que tiverem, que depois a gente vai entrar em contato e interagir também com vocês, tá? Outro assunto que eu queria deixar claro aqui também é que esse edital ele foi reformulado, porém somente da parte de formalização mesmo de documentos e processuais, tá? Os benefícios para os usuários, a quantidade de partida, nada disso mudou. Então agora eu vou dar início à apresentação aqui da região sul e para a gente começar, nada melhor do que a gente falar aí da linha verde, né? A linha verde é um projeto muito grande, inovador no país, não existe nada parecido no Brasil hoje. Então a gente tem alguns benefícios para a população da região sul. Um deles é o desenvolvimento urbano e centralidades, né? Então, com o decorrer do tempo, a gente vai ver que a gente vai criar centralidades aqui na Zona Sul, as pessoas vão se deslocar com maior frequência para cá. A gente já tem como destino a Zona Sul, o terceiro maior destino da cidade hoje é a Zona Sul, aqui é a região do satélite, ali do Shopping Vale Sul. A gente vai ter o transporte rápido de massa, então, que é o nosso VLP. Esse veículo transporta aí, em média 170 passageiros. É um veículo de grande porte e a gente vai conseguir atender a demanda da Zona Sul aqui com muito mais conforto e rapidez, principalmente. A sustentabilidade, né? Essa frota é 100% elétrica, então todos os veículos emitem zero de poluição na natureza. Isso é um ganho gigantesco aqui, um primeiro passo. A gente sabe que a tendência dos veículos no mundo, inclusive, é que sejam elétricos, sejam eles automotores ou qualquer outro tipo de veículo. A tendência é que a gente caminhe aí para o veículo elétrico, seja de qualquer tipo que for. Outro ganho é a ciclovia e passeio em todo o percurso. Então, a gente vai incentivar mais ainda as pessoas a andarem de bicicleta. A gente sabe que teve um aumento muito grande nesse modal, né? Não só em São José dos Campos, mas no país inteiro. As pessoas vêm adquirindo esse hábito. Antes era só para lazer e hoje as pessoas vão trabalhar, vão para a academia, utilizam exatamente como meio de transporte mesmo, algo que a gente não tinha muito enraizado antes. E isso vem mudando constantemente na cidade e no país. A gente também vai fomentar isso e aumentar a utilização das pessoas e ajudar o deslocamento dessas pessoas através da bicicleta junto do corredor da linha verde. E aí, a respeito das estações também, nós teremos algumas estações bem modernas. A ideia é que seja tudo de pré-embarque, né? Ou seja, o passageiro chega, efetua o pagamento dele com o bilhete na catraca, entra para dentro da estação, a hora que o ônibus parar, ele simplesmente embarca, pois ele já fez o pagamento pré-embarcado. Isso agiliza muito na questão operacional, no tempo de parada das linhas, e a gente consegue dar uma frequência muito maior. Aqui tem alguns desenhos, né, o anteprojeto aqui, do que foi pensado até agora.
Então, ali, como ficaria o desenho da linha verde, a gente consegue ver que a estação tem embarque e desembarque para os dois lados, aqui nessa estação. Então, os dois ônibus, a gente vai ter duas faixas aí, uma para ultrapassagem, para facilitar, e até mesmo a locomoção das linhas que vierem a alimentar essas linhas da linha verde. Outro desenho aqui da estação, conforme a gente já falou, pré-embarcada. E aqui um panorama geral de onde serão as estações aqui dentro do mapa. Eu vou passar uma por uma para vocês terem uma ideia do itinerário que a linha vai fazer. Bom, aqui é o Terminal Sul, conforme o Marcelo já falou na apresentação dele, já está em obra aqui na região da Estrada do Imperador, né? Então será o ponto de partida da linha verde. Segunda estação, estação Anhanguera, exatamente por estar ali na região da instituição. Então a gente entende que tem um deslocamento muito grande e a gente fez esse estudo também de demanda, e esse deslocamento hoje é um dos principais deslocamentos que tem na cidade, até por conta aqui do condomínio Eldorado, que é uma grande região de polo gerador de tráfego, onde tem bastante emprego e as pessoas se locomovem bastante para esse local. Temos aqui a estação Eldorado, que é aqui próximo à região do Chácaras Reunidas. Chácaras Reunidas fica por aqui. Então a gente sabe que aqui também é um conjunto industrial e tem muita demanda de passageiros atualmente. A gente vem acompanhando e essa demanda vem sempre crescendo. Por isso a gente conseguiu incluir essa estação aqui nas proximidades. A ideia é que futuramente a gente consiga fazer até uma integração com outros modais. A estação Coop, que fica próximo ao supermercado, que acho que todo mundo conhece. A estação Shibata, que também vai ficar próximo aqui, inclusive, ao Shibata, que está em constante ampliação, né? A gente sabe, não sei se vocês sabem, mas o Shibata está numa ampliação muito grande agora, com a construção do shopping, novas lojas. Então, essa demanda tende a aumentar muito de usuários de transporte público para essa região. A outra estação é a estação Guadalupe, que é aqui nas proximidades, inclusive, do Centro da Juventude e da Avenida Guadalupe. E a última estação aqui da Zona Sul é a estação Vale Sul, que é ali nas proximidades da Decathlon. Vou falar um pouquinho agora dos números aí, né, da linha verde. Então, um fator interessante é que a gente vai conseguir fazer a integração do sistema convencional de transporte público, ou seja, aquelas linhas que continuam como convencionais vão conseguir fazer a integração com a linha verde através do bilhete único. A gente viu aqui, a princípio, né, a gente está falando aqui da fase 1 da linha verde, que vai atender a região sul e a região central. E os principais destinos aí são a Praça Afonso Pena, a Avenida José Longo e o terminal rodoviário lá no Jardim Paulista. O Marcelo já antecipou aqui na apresentação dele, serão 12 veículos leves sobre pneus. O intervalo entre uma viagem e outra está estipulado no momento em 5 minutos de uma viagem para outra, ou seja, a ideia é que o usuário espere o menor tempo possível para fazer essa integração ou até mesmo para fazer o origem-destino dele. Mais de 300 horários previstos diariamente, tá? Entre idas e voltas. Algumas melhorias aí que a gente já conseguiu mostrar para vocês aqui. A ampliação de oferta das linhas comuns e estruturais que já existem hoje, tá? Então, as linhas 307, 309, 315, 317, 318 e 304 vão ter uma ampliação de oferta, né? Vão ter mais horários disponíveis para a população. E a ampliação de oferta de linhas locais, que são linhas alimentadoras que rodam aqui somente dentro da Zona Sul, que são as linhas 325 e 327. Resumidamente, isso acarreta em 10 ônibus a mais na frota, circulando aqui na Zona Sul, 58 partidas a mais, ou seja, 58 horários a mais para a população se deslocar, e o tempo de espera reduzido em até 10 minutos, aí, dependendo da linha. Aqui são novidades, né? São coisas que nós pensamos no que é deficitário hoje para o usuário da Zona Sul. Quais os deslocamentos que ele não tem, quais os deslocamentos que ajudariam na vida dele. Então, a gente pensou aí em 3 linhas que vão fazer a ligação com outras regiões. A primeira linha é uma linha estrutural, que é a linha 504, vai ligar a região sul à região norte. Esta linha passa pelo centro e também circula na Avenida Andrômeda e vai até o Alto da Ponte, ali na altura da Aldemo Veneziane, aproximadamente. A linha 515 é uma linha perimetral, que o Marcelo também antecipou aqui na apresentação dele, falando sobre a questão de da linha não passar pelo centro e ligar 2 regiões.
Isso faz da viagem um pouco mais rápida e mais atrativa para o usuário, certo? Então, essa linha 515, ela vai fazer a ligação região sul, região oeste, através do viaduto do Jardim das Indústrias. Então, ela vai atender toda essa região aqui da Zona Sul, Morumbi, Colonial, Campos Alemães, vai circular inclusive ali pela Jorge Eastman e vai ligar até a rotatória do Colinas e voltar. Ou seja, esse deslocamento da Zona Sul até a região oeste vai ser muito facilitado e vai ser muito mais rápido do que a gente tem hoje. E a linha 510 também é uma ligação que hoje não existe, que é uma ligação direta da região sul com a região sudeste, ali na região do Putim, tá? E o principal corredor que ela vai atender é a Avenida Andrômeda, aqui na Zona Sul. O resumo disso são 16 veículos a mais na frota, circulando nessas 3 linhas, 20 minutos a menos de espera, de intervalo de uma viagem para outra, e 302 horários a mais de deslocamento entre indas e vindas dessas 3 linhas. E aqui, o último slide, é um desenho para vocês terem uma ideia dessas 3 linhas que eu acabei de apresentar. Então, o tracejado azul aqui trata da linha 510, que faz a ligação da Zona Sudeste até a Zona Sul. Ela vai atender até o Vale Sul e retorna para a região da UPA do Putim. A linha 504 atende da Aldemo Veneziane, aqui na Zona Norte, até a altura da Casa do Idoso, aqui na Andrômeda. E a linha 515, conforme falei, parte da Estrada do Imperador, passa pela região do Morumbi, Parque Industrial, Jardim das Indústrias, Zona Oeste aqui, região do Shopping Colinas, e retorna. Ou seja, esses deslocamentos vão facilitar muito a vida das pessoas e vai ser muito mais rápido e atrativo as viagens. Rodrigo, pode passar para mim. Bom, gente, eu encerro a apresentação por aqui. Hoje a gente falou da Zona Sul. Como nós vamos falar em outras regiões, cada dia a gente fala e faz a apresentação de acordo com a região que a gente está apresentando. Tá ok? Eu vou retornar a palavra para o secretário adjunto agora, o Douglas, que vai fazer o encerramento e abrir, então, para os questionamentos dos presentes. Agradeço a todos, uma boa noite. Obrigado, Marcelo, obrigado, Rodolfo. Encerramos essa fase de apresentação. Nós vamos franquear a palavra agora por até 3 minutos para a manifestação dos inscritos. Lembrando que essa manifestação ela será transcrita e respondida em documento oficial da Prefeitura. Só aguardar a listagem para a gente poder iniciar. Nós estamos com 20 inscritos para cada um fazer sua manifestação. O primeiro é o senhor José Carlos de Souza. Lembrando que são 3 minutos para cada. Por favor. Boa noite a todos e todas. Cumprimentar os internautas, as pessoas que acompanham pela rádio, aqui a Rádio 77.9 e a outra rádio, a todos os internautas e o pessoal, o público presente aqui. Primeiro, lamentar a presença muito pouco da população da região sul nessa audiência pública, lamentavelmente. Segundo, é importante vocês que acompanhem pelas redes sociais e pelo site da Prefeitura, saber que no ano passado fui um dos munícipes de São José dos Campos, como cobrador de ônibus, cidadão joseense, entrei na Justiça e o Tribunal de Contas do Estado suspendeu a licitação. Eu fui um dos autores que eu entrei porque tinha inúmeras irregularidades. E eu parabenizo o Tribunal de Contas do Estado porque suspendeu o processo licitatório da cidade. E segundo, dizer o seguinte, né, eu acho que pelo desenho aqui, para quem se lembra, de 2008, na época da licitação passada, se desenhava uma coisa, a cidade das Mil Maravilhas. Não foi nada aquilo que se desenhou, o transporte. Tem muitas reclamações para quem usa o transporte público. Você que está em casa, está acompanhando a gente aqui.
Você está satisfeito com o transporte? Os ônibus realmente estão melhor? O número de passageiros no ônibus é de pico, em plena pandemia. Qual a situação do transporte público hoje? Mas o que a prefeitura pretende fazer, e é por isso que nós estamos acompanhando, vamos fiscalizar todas as audiências, é que nós queremos que a manutenção do posto do emprego dos cooperadores. Somos 711 pais e mães de família. E uma outra questão que envolve você, munícipe de São José dos Campos, é a questão da bacia de baldeação. Para quem serve a bacia de baldeação? Para quem? A população pediu, a população quer bacia de baldeação? Foi debatido com a população se a população quer o fim do emprego dos cobradores de ônibus. Nós lutaremos, nós resistiremos, porque a população merece e realmente precisa de um transporte público de qualidade. Você que mora na periferia sabe. Você que mora no fundão da Zona Sul, da Zona Norte, da Zona Leste, em toda a região da cidade, quando vai tomar ônibus para trabalhar, de madrugada, pega o ônibus para ir trabalhar, quando está voltando para casa, o ônibus lotado, imagina você pegar, descer na bacia de baldeação, não foi debatido aqui, mas em outra região da cidade vai ser debatido, porque aqui está falando da linha verde, beleza, o projeto é bonito, mas vamos ver como vai funcionar. Então é importante que ouça a opinião pública, ouça a população e que respeite a opinião da população nas audiências públicas. E foi um dos questionamentos que nós fizemos, e o Tribunal de Contas foi favorável à decisão contra a maneira que está sendo encaminhada pela Prefeitura. Para encerrar, deixar bem claro, e esperamos que a bacia de baldeação seja revogada, porque a população são contra a bacia de baldeação, inclusive na região que eu moro, região do Novo Horizonte. Então, fica aqui o nosso recado, esperamos que a população participe nas redes sociais e coloque, de fato, qual o transporte que ela quer, se ela está satisfeita ou se tem que melhorar mais o transporte da cidade. Segundo inscrito, senhor Peter de Souza. Boa noite. Apesar de estar na região sul, a minha pergunta é para a região norte. Eu vi na apresentação que temos a proposta aumento de frota, também, consequentemente, o aumento de partidas. Referente a São Francisco Xavier, existe demanda lá para que justifique esse aumento de partida, se vai haver aumento de partida para aquela região? Obrigado. Senhor Marco Antônio Gomes Moreira. Boa noite a todos. A minha pergunta é o seguinte, haverá integração do transporte alternativo com ônibus e a população está dependendo disso aí, entendeu? Isso aí que é a minha pergunta. E a outra pergunta que eu acabei fazendo, você vai ter vans em outros bairros também, como foi falado na audiência passada. Você vai colocar vans em outros bairros que não tem. Isso aí que é a minha pergunta. Senhora Ivonete Santos. Olá, meu nome é Ivonete, eu trabalho aqui no Jardim América e moro no Santa Inês. E não consigo chegar na Zona Leste para acompanhar a reunião. E dependo da linha 244, que a Prefeitura não tem nenhum pingo de respeito quem usa essa linha e não fiscaliza também. Por quê? Eu vou contar só algumas coisas que aconteceram esse ano. São portas que não param fechadas, que são amarradas com um pedaço de plástico, colocando várias vidas em risco para quem está dentro do ônibus. São portas que não abrem, são aquele negócio do cadeirante que quebra constantemente. Há pouco tempo atrás, a linha saindo do Santa Inês 2 para subir para a igreja, esqueci o nome ali na subida, o ônibus desceu de ré. Foram segundos de horrores que passamos dentro dessa linha. É uma linha que anda de segunda a sexta, no horário de pico, extremamente lotada. São ônibus sujos, ônibus que as pessoas andam nas escadas, porque a Prefeitura ela não fiscaliza essa linha. Tipo assim, somos largados lá e a Prefeitura pouco se importa.
porque não há manutenção. Em 90 dias, se eu for falar para vocês aqui tudo o que eu passei nessa linha, como as outras pessoas, eu fico aqui muito mais de 10 minutos. Eu tenho só 3, infelizmente. Eu acho que a prefeitura, eu convidei da outra vez que eu estive aqui, o secretário para ver de perto o que acontece, mas ele não foi. Achei que o prefeito estaria aqui hoje para poder ver se ele vai. Eu acho que a prefeitura devia ter um mínimo de respeito para quem usa essa linha, ou devolver a linha 206, Terminal Central, para poder melhorar um pouco. Boa noite. Muito obrigado, senhora Ivonete. Senhor Juarez Domingues de Vasconcelos. Boa noite, Juarez, morador do Bosque dos Eucaliptos. Queria, na apresentação que acompanhei, parabenizar a equipe da CEMOB, porque é um tema muito complexo, mas com bastante inovação. Eu percebi que, num dos slides apresentados, haverá uma redução do tempo de espera. Pois queria que se confirmasse se isso, de alguma forma, acho que aumenta o número de passageiros que vão ocupar essas determinadas linhas. E, como morador, minha sogra mora no Campo dos Alemães também, e a linha verde é uma grande expectativa aí dos moradores ali de Dom Pedro, do Campo dos Alemães e de toda a região sul. Então, parabéns pela iniciativa, por esse projeto ousado, que São José dos Campos mostra com muita capacidade e perseverança dos seus técnicos. Então, parabéns à equipe da CEMOB por essa iniciativa e ao prefeito por essa coragem de implantar esse novo sistema de transporte na nossa cidade. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Juarez. Chamamos agora o senhor Valdemar César da Cunha. E, para adiantar o expediente, vamos chamar o próximo, é o senhor Israel Feitosa da Silva. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal que está acompanhando pela rádio e pela internet. Bem, um pouco já foi esclarecida a minha dúvida, né? Parece que o edital mudou pouco, a questão operacional continua, né? Eu ia só querer reafirmar se o alternativo vai ficar, como já estava no edital anterior, né? Fazendo parte do sistema. Os modais, eles vão integrar não só o alternativo, parece que táxi, paquímetro e outros, né? E nessa questão da integração entre todos, que vai ter uma empresa, uma terceira empresa que vai gerenciar tudo isso, tanto financeira como a parte tecnológica, a questão de equipamento, de honorar os valores desse equipamento, essa empresa que vai arcar os modais, essa é uma dúvida que eu gostaria de ter, e realmente confirmar se tudo aquilo que foi passado na outra edital, né, na outra reunião que nós fizemos, se o transporte alternativo, os outros modais vão tudo integrar entre si. Obrigado, uma boa noite. Muito obrigado, senhor Valdemir. Senhor Israel Feitosa da Silva e, na sequência, a senhora Camila Moraes. Boa noite a todos os presentes, boa noite ao secretário, à equipe técnica. Eu queria entender algumas coisas. Vi o slide, vi a apresentação, não é a primeira vez que eu vejo essa apresentação. Participei de várias audiências e estou participando de novo. Eu queria entender se o abrigo, onde nós utilizamos para esperar o ônibus, faz parte do sistema. Porque eu vejo falar de ônibus com qualidade, conforto e rapidez, e tarifa baixa. Só que os abrigos e os pontos de ônibus, nós não falamos? Nós não reestruturamos esses pontos? O que acontece? Eu estou na região sul, eu moro na sul, eu conheço um pouquinho a sul. A maioria dos pontos, principalmente do Campo dos Alemães, Dom Pedro, não tem acessibilidade. Como que os PCDs vão acessar o ponto para esperar o ônibus? Porque nós não reestruturamos primeiro os pontos para depois receber um novo transporte de qualidade. Nós falamos da linha verde, uma linha muito bonita, interessante, um projeto grandioso, que está falando no país inteiro,
E os pontos? Nós nos falamos, não? Tem ponto de placa ainda. Pontos de placa. Quando chove, nós usuários temos que ficar na chuva esperando o transporte? Isso não conta, não? Nós não analisamos isso? E o bilhete? Eu tenho um bilhete único aqui. Vai ser do mesmo jeito? Quando você perde o bilhete, você tem que ligar no 156 para fazer o bloqueio. Ou você ir até o consórcio. Ou você vai na internet, acessa pela sua página e bloqueia. É 24 horas para você pegar novamente esse bilhete. Tem que pagar 5 tarifas, não é isso? Para pegar o bilhete. Eu acho isso um absurdo. Por quê? Se eu, Israel, perdi o bilhete, eu bloqueei o bilhete, estou no centro da cidade, eu posso ir até o consórcio, apresentar meu documento e sair com o bilhete na hora de lá. Além de eu pagar 5 passagens, tem que esperar 24 horas e, além do mais, tem que continuar usando. Se eu preciso usar o transporte, um exemplo, 2 ônibus, eu vou ter que pagar sobre 2 ônibus. No dia seguinte, eu vou ter que pagar mais 12, mais 2 ônibus, para ir até o consórcio para pegar esse bilhete. Então, eu acho isso um absurdo. Vai continuar o mesmo processo do bilhete? Perdeu 24 horas? Ou vai ser instantâneo? Perdeu, vai lá e faz um novo e paga. Como que vai ser isso? Como que vai ser para os PCDs? Para os idosos? Para a mamãe empurrando o carrinho de bebê? Esses pontos vão ser os mesmos? Mais chove dentro do que fora? Isso eu queria entender. E gostaria que o secretário, a equipe dele, falasse isso para a população joseense. Então, fica meu obrigado aqui a todos vocês. Muito obrigado pela sua participação, senhor Israel, senhora Camila Moraes, e na sequência, senhor Jonas Pereira. Boa noite a todos. Eu percebi na apresentação que teve algumas linhas que tiveram a numeração mantida e outras criadas. Eu queria saber se não é o momento de ter uma reorganização dessas linhas, de numeração dessas linhas por região ou por tipo de linhas. Obrigada. Muito obrigado, senhora Camila. Por favor, senhor Jonas Pereira. E na sequência, o senhor Itamar Lisboa. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de parabenizar a Secretaria pelo trabalho, todo o projeto desenvolvido. A minha pergunta, ela vai de encontro à questão de acessibilidade, né? O colega que me antecedeu tratou também um pouco desse assunto. Sobre as novas frotas, como serão esses veículos novos e a acessibilidade para esses veículos, se continuará sendo pelos elevadores, né, pelas plataformas, ou se os ônibus novos terão aquele piso, né, mais próximo da calçada para que os PCDs possam ter esse acesso. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Jonas. Senhor Itamar Lisboa. E na sequência, seu Álvaro Mirapaleta. Primeiro, boa noite a todos. Parabéns à equipe da CEMOB pela explanação, né? Para mim, que não tinha ainda o conhecimento, foi de grande valia. Né? Eu queria deixar aqui uma pergunta para vocês. Sou morador da região sul, mais especificamente do Jardim América. Nós, da região, estamos muito esperançosos com esse projeto fantástico da linha verde, mas eu tinha, né, na explanação de vocês, me gerou uma dúvida. Né? Vocês citaram um pouquinho da integração, mas eu, quanto os demais, eu acho que gostaria de saber em quantos ônibus eu posso fazer a integração antes de fazer essa integração com a linha verde, tá bom? No mais, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pela sua participação, senhor Itamar, senhor Álvaro, e na sequência, senhor José Milton. Boa noite a todos. Eu gostaria de saber se as linhas criadas para passar fora do centro da cidade, se tem essa demanda e se essas linhas também serão mais rápidas. Obrigado, boa noite. Muito obrigado, senhor Álvaro. Senhor José Milton. E na sequência, senhor Renan Marcelo. Boa noite a todos. Eu verifiquei todos os slides que foram passados aí e notei uma coisa. Eu sou morador aqui de São José dos Campos há 13 anos
E desde lá que eu estou aqui, foi mudando prefeito, entrando prefeito, e o transporte coletivo daqui de São José foi só piorando. Essa senhora que saiu aqui falou do 244, a linha 244 não é um ônibus, aquilo é um pau de arara envidraçado, que circula para lá. Eu moro aqui no Jardim América, e essa linha 304 é a única linha boa que tem aqui em São José, fora algumas outras pequenininhas que tem aí. Então, o que acontece? Não adianta vocês ficar passando daqui slide para o futuro, para o futuro, para o futuro. O negócio é o presente, gente. Essas empresas que estão aí, são um bando de gente que estão aí, que faz como é que fala? Eles tomaram conta de todos os estados de São Paulo e eles fazem o que eles querem. Eu queria saber se a prefeitura vai ter peito para quebrar esse monopólio que existe aqui em São José, porque essas empresas que estão aqui, elas têm aqui, tem Sorocaba, tem Campinas, tem Presidente Prudente, tem vários lugares aqui no estado de São Paulo, são sempre as mesmas, e os ônibus cada vez piorando. A Maringá lançou uns ônibus novos esses dias, que ele nem só tem uma porta só, cara. Onde já se viu? Nós estamos mudando para a modernidade ou estamos voltando para trás? Quando eu cheguei em São Paulo em 1960, os ônibus eram melhores do que hoje aqui em São José, pô. É isso que eu queria falar para vocês. Uma boa noite. Muito obrigado pela sua participação, senhor José Milton, senhor Ronan, e na sequência, senhor Marco Aurélio. Muito boa noite a todos. Eu sou o Ronan e hoje em dia eu moro na Zona Sul de São José dos Campos. Eu estou aqui para falar, devido à proposta da Prefeitura, né, no edital de hoje, e está diminuindo o tamanho e a quantidade dos ônibus da linha 330, que hoje é de 7 ônibus de 15 metros, no caso, mais conhecidos como caveirões, né, passando para 6 ônibus menores, né, comportando menos a população, no caso, né, diminuindo a questão, né, da população, né, e, né, já que não basta, né, ter retirado os ônibus durante a pandemia, né, agora vocês estão querendo diminuir os ônibus de quantidade menor nessa linha, certo? E a outra coisa é que eu pude observar que vocês vão dar licitação para quem tiver o menor valor, né? Vai ganhar o menor valor, no caso. E quando ocorrerá esse reajuste, certo? E a outra coisa é sobre a ligação entre a Zona Sul e a Zona Leste, se ela ocorrerá, de fato. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado pela sua participação, senhor Ronan. Agora o senhor Marco Aurélio e, na sequência, o seu Joel. Boa noite a todos os presentes, boa noite à mesa, aos técnicos da secretaria. É somente um registro, ouvindo aqui a primeira apresentação, eu não acho razoável colocar na conta do Tribunal de Contas um reajuste já, um mau sinal, né, do primeiro edital para esse segundo, antes propriamente da licitação, nós já temos aí um reajuste. Gostaria de entender melhor em que momento que o tribunal impõe esse reajuste de tarifa. Pior, uma leitura atenta do edital fala de um reajuste extraordinário que antes mesmo do sistema proposto estar em curso, haver um novo reajuste da tarifa. Então, todo esse pacote, né, toda essa parafernália tecnológica, que é importante, ela é fundamental para um transporte de qualidade, não pode ficar a custo, a cargo somente da população. Esse transporte sob demanda, a demanda por conta de quem? Então não pode ser bom somente para a empresa que vai ter flexibilidade nos horários, a empresa que vai poder fazer uso dos aplicativos para quando e onde quiser enviar aí o transporte. É razoável que a população, e aqui eu queria fazer um registro, é uma pena que essa audiência, o histórico dessa audiência é bastante precário por intervenção da Justiça, que vem vindo. A Prefeitura, por conta e risco, suspendeu lá atrás essa audiência por questões talvez aí técnicas. Agora, na última linha, o que tem que ser colocado
qual o benefício real que a população, várias falas aqui corroboram para isso, o que terá de benefício a população, o usuário final. Nós tivemos aqui vários casos de supressão de pessoas, de funcionários que estão à margem, que estão na periferia, e que serão, aí me permitam aqui, vão ser penalizados com a tal da bacia de baldeação, porque isso é interessante, é importante para a empresa, economia no custo operacional, não tenha dúvida disso. Agora, para o empregador, melhor, para o empregado que sai do fundo da leste, lá da região rural da Zona Norte, ter que passar pela manhã ou no final do dia, depois de um dia longo de trabalho, para um sistema de baldeação, que é isso, as bacias, então é penalizar de saída a população nesse novo modelo. Então, que de fato, né, essa audiência não tenha somente um verniz democrático de consulta, mas que de fato a população possa ser ouvida e considerada. Muito obrigado pela sua manifestação, senhor Marcos. Por favor, o senhor Joel. E, na sequência, o senhor Daniel de Albuquerque. Boa noite a todos. Eu sou o Joel. Enfim, queria primeiramente parabenizar a proposta do slide ali, do jeito que foi ali, tudo certinho. Bonito, é bonito de se ver, mas a gente vai esperar muito na prática, porque infelizmente algumas coisas a gente já viu que não vem acontecendo, né? Queria parabenizar também 95% ou 98% das pessoas que vieram até aqui, até esse momento para falar. É um espaço importante e a gente vê que o direito da democracia está sendo exercido, né? Isso é importante. Agora temos que ver se ele vai ser atendido. Assim como a gente que trafega pela Zona Sul, tivemos a questão do corte da linha 308, que ela ia até ETEP, Jardim Esplanada, que favorecia principalmente alguns jovens estudantes, mas principalmente os trabalhadores da classe mais baixa, esses que são as mulheres que são empregadas na casa dos mais favorecidos, as pessoas que prestam serviço de pintura e etc. Enfim, e houve manifestações, não só manifestação, mas houve projetos, houve pessoas articulando com a prefeitura e simplesmente aquilo foi ignorado. E definitivamente a linha 308, que ia até o Esplanada ETEP, ela vai continuar sendo ignorada, ela não vai existir mais, esses trabalhadores eles vão continuar sem isso que era um benefício deles, tendo que fazer uma extensão bem maior, tipo, sair de casa bem mais cedo para chegar ao seu destino, no seu horário, porque senão o patrão acaba mandando embora, e chegando em casa bem mais tarde para cuidar da sua família. Eu acho que, como eu disse, o espaço da democracia é muito importante. Eu acho também que o espaço de atender e ver a dificuldade daquele que realmente precisa é mais importante ainda. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado, senhor Joel. Por favor, o senhor Daniel de Albuquerque. E, na sequência, o senhor Renato Moura Vasconcelos. Boa noite. Gostaria de saber, a linha 318 não vai voltar mais, correto? Por causa de picuinha com oposição e alguns líderes de bairro. Vocês disseram que a linha ia passar uma linha nova nas Salinas, até o final do projeto da interligação. Está pronta. Está desbarrancando. E o prefeito, junto com o deputado Eduardo Cury, falou que talvez até março estaria a linha lá. Não vimos. E eu falei da última vez aqui na audiência. Como é que ficou isso? Como é que a gente pode acompanhar? Vai fazer, não vai? E sobre o Wi-Fi nos ônibus, vai ser bom? Vai ser legal? Porque no passado já teve, só que era ruim. Vamos ver hoje, né, como está a tecnologia no celular, tudo, se vai melhorar. Porque se for igual a Smart City que foi feita, a internet foi feita agora, desculpa, está muito ruim. Está horrível. Falaram que ia ser bom e está pior que a gestão anterior do PSDB.
Então, ou seja, eu gostaria de registrar aqui 2 sites, 2 páginas que eu abri hoje no Facebook, uma para tratar sobre a internet gratuita, se puderem anotar, Internet Grátis SJC, e sobre ônibus também, a mobilidade. Tá? A página é Mobilidade SJC. Tá? Então, quem quiser anotar, e o meu WhatsApp 98883-3067. Vamos começar a fazer sério começar a conversar sério sobre essas coisas. Porque é muito bonito ver o representantes da prefeitura falar sobre esses projetos na mídia e na prática é outra coisa que está rolando. Tá? Boa noite. Muito obrigado pela sua participação, senhor Daniel. Senhor Renato. E na sequência, senhor Luciano Leite. Olá, boa noite Luciano. a todos. Pode estar tirando a máscara, com a máscara em cima. Manter a máscara, tudo bem. Eu queria estar colocando aqui a questão do histórico, né, que a gente teve do transporte público ao longo desses últimos 12 anos, né. Do meu ponto de vista, não houve melhorias. A gente continua com ônibus andando lotado. De manhã a gente pega ônibus muito cheio para o centro. À tarde a gente pega ônibus muito cheio voltando para os bairros. E a gente percebe que é por conta de uma falta de planejamento da Secretaria de Transportes da cidade. Se tivesse um melhor planejamento das viagens, a gente poderia estar reduzindo essa lotação. Inclusive, até em audiências anteriores, eu apresentei sugestões para a Secretaria de Transportes, e infelizmente elas não foram para frente, né? Então, né, já que, inclusive, né, acho que teve até uma colocação aqui, não sei se foi do prefeito, da Secretaria de Transportes aqui da cidade, dizendo que o nosso transporte aqui de São José é o 2º melhor do estado de São Paulo. Eu faço essa sugestão e o convite ao prefeito e também aos 17 vereadores que compõem hoje a base governista, né, para que usem a linha do transporte público. De repente, peguem a linha 304, ali 7, 8 horas da manhã, a linha 115, a linha 204, e né, conversem com a população para que possam realmente avaliar a qualidade do transporte público na prática. Porque, do meu ponto de vista, respeito o prefeito, respeito os vereadores e as demais autoridades presentes, mas entendo que não é um transporte público bom para a cidade. Essa parte aqui do título de comparação também já fiz a colocação em uma outra audiência que eu participei. Vou fazer uma sugestão aqui em relação ao bairro que eu moro, que é a região sul. Eu não sei se vocês colocaram aí em relação à questão das nova criação de linhas de ônibus, a questão de uma linha de ônibus ligando o Bosque ao centro sem passar pelo satélite. Eu acho isso extremamente importante, vai diminuir muito o tempo das viagens. E uma terceira proposta que eu vou estar fazendo aqui, tem 40 segundos, está quase acabando o meu tempo. Tem, acho que se não me engano, 2 representantes do transporte alternativo aqui na cidade. Eu gostaria de sugerir à prefeitura para que ela comece a fazer essa licitação, conversando hoje com mais ou menos os cerca de 70 permissionários que tem hoje no transporte alternativo, para ver quais as linhas de ônibus que eles gostariam de estar fazendo o uso, a operação, para depois, sim, estender o restante dessas linhas às empresas que vão concorrer. Eu entendo que por eles, já estão concluindo aqui, né? Só mais uns 10 segundos, por o transporte alternativo estar aqui há mais de 30 anos, é um transporte público de qualidade, eu entendo que é de melhor qualidade, inclusive, que os ônibus, eu acredito que eles mereçam ter uma prioridade em relação às empresas. Bom, são essas minhas colocações, espero que vocês possam estar aí respondendo ao longo da audiência e também ao longo dos canais de comunicações da Prefeitura. Obrigado, boa noite a todos vocês. Muito obrigado pela sua participação, Renato. Luciana Leite. E na sequência, o senhor Pedro. Olá, boa noite a todos e a todas. Sou Luciana Leite, sou moradora da região sul. Eu acho que já é uma fala recorrente de que esse governo está precisando ouvir mais os moradores, principalmente das zonas periféricas, né,
que são os verdadeiros usuários de ônibus, porque é muito fácil a gente colocar aqui um slide maravilhoso, mas eu queria mesmo que vocês tivessem a coragem de enfrentar um ônibus do Dom Pedro, do Campo dos Alemães, do Jardim República, que é a minha pergunta que eu vou fazer agora, e fora os outros, né? Eu vou falar onde eu moro. Eu queria muito que vocês enfrentassem um ônibus das 6 horas, 7 horas da manhã, ou do retorno, que o ônibus roda, muita gente levanta muito cedo. A gente não tem que pensar na questão dos empresários, e sim dos usuários. Passou da hora de passar, vocês não ouvem a população. Tratora, passa por cima com máquinas e tudo mais, tem que se fazer, então vamos fazer. Mas não vê a viabilidade que precisa para certos bairros, para todo o bairro da periferia. De senhoras que largam filhos, que largam crianças muito cedo, que tem que levar na creche, muitos irmãos menores que tem que, porque o ônibus não chega no horário. Então, está na hora, né, de esquecer dos empresários. E aí a minha pergunta é a questão do Jardim República, Santa Edviges e Bandeirantes. Eu queria saber se vocês irão colocar uma linha lá, que há mais de 10 anos a população já vem pedindo, a linha 133, né? E a outra linha direta no fim de semana, quando o bairro possui o atendimento da linha 119, que vocês estão querendo acabar. Acho que precisa passar lá e ouvir um pouquinho a população. Obrigada. Muito obrigado pela sua participação, senhora Luciana. Senhor Pedro Castro da Silva. E, na sequência, o senhor Wanderson Aparecido Silvério. Boa noite a todos. Queria parabenizar a todos da equipe. A minha pergunta é a seguinte: sobre a linha 200, que hoje ela atende exclusivamente o Eugênio de Mello, reparei na apresentação que haverá uma mudança. E, pelo que eu entendi, ele vai circular do centro até o Parque Tecnológico. Qual que seria a ideia? Incentivar o uso de transporte até o local? Obrigado a todos, obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, parabéns a todos. Muito obrigado pela sua participação, senhor Pedro. Agora o senhor Wanderson Aparecido. E, na sequência, o senhor Anderson Rodrigo. Boa noite a todos. Eu sou Wanderson, sou morador aqui do Jardim América. Sou síndico desse condomínio aqui que faz fundo com a linha, que vai passar a linha verde. E a minha questão é a seguinte: não foi questionado toda a questão do consultar dos síndicos, dos corpos técnicos que fazerem vistorias nos condomínios, porque estão passando as máquinas pesadas do lado, provavelmente pode prejudicar estruturalmente o condomínio. E não teve nenhuma questão. Eu entrei no 56, solicitei uma visita de um técnico para fazer a vistoria, fazer um laudo técnico. A gente, para se promover do problema da linha verde, a gente contratou um laudo de engenharia. Para quê? Porque hoje mesmo estava passando a terraplanagem aqui, aquela máquina niveladora, o próprio porteiro falou assim: Vanessa, o prédio tremia. Literalmente o prédio treme. Então eu quero saber da prefeitura, do consórcio, quais que vai ser essas demandas, porque vocês estão fazendo as obras, em nenhum momento comunicaram a esse tipo de gente, limpado todo o condomínio, as áreas ficaram expostas, o povo, teve um condomínio ali, teve que até colocar arame farpado, porque ficou bem explícito, porque a prefeitura jogou terra para fazer a nivelação. Então essa questão, cara, está muito vago. Eu parabenizo toda essa questão de São José por essa inovação. É uma coisa que vem agregar muito aqui. A gente entende que vai ser uma coisa que vai funcionar, vai acontecer. Eu estou vindo nessa questão de fazer uma precaução mesmo na questão de a gente fazer
vamos fazer bem feito. A questão da engenharia, a prefeitura disponibilizar um corpo técnico de engenheiros para estar visitando o entorno das obras, vistoriando. A gente não está vendo nada disso, está vendo um quebra-quebra, liga, ninguém fala nada, todo mundo sabe que é linha verde, mas ninguém... Eu posso ter outros lugares que já têm passado essa questão, mas eu estou aqui represento o meu condomínio e sou morador, então eu queria ter um parecer de como que a gente vai vivenciar isso daí e qual a parte da prefeitura dentro disso. De restante, o projeto, eu entendo as reivindicações de alguns colaboradores aí, dessa questão das melhorias. Eu entendo que algumas linhas estão um pouco cheias, mas eu entendo que essa questão desse modal, acredito que vai dar uma aliviada nessa questão. Mas aqui fica a minha solicitação à prefeitura, na questão estrutural. Todo mundo está falando como que vai passar a via e como vai ser construída, quem vai garantir essa questão da sobrevivência dos prédios. E se cai um muro, quem que vai arcar? É o condomínio, é a construtora, o que a gente vai fazer? Essa é a minha solicitação à prefeitura. Obrigado, boa noite. Muito obrigado pela sua participação, senhor Wanderson. Para encerrar, o senhor Anderson Rodrigo dos Santos. Olá, boa noite a todos. Queria agradecer ao meu colega Joel Júnior pelo convite. Agradecer também o Zé Carlos, que sempre está com a gente aí na luta. E a minha questão é sobre a linha do 122, Parque Industrial. Eu pude acompanhar aqui um pouco que vai ser implantada uma nova linha, eu vi nos slides de vocês, que vai ligar a Avenida Andrômeda ali com a região do Alto da Ponte, ali ao Deme Veneziane. Só que essa linha, assim, se for ver no bem entender, ela já existe. Essa linha, ela é o 122, que ela já vem da Zona Norte, no satélite ela corta, faz toda essa ligação do Parque Industrial, volta, atende uma parte da população ali do Jardim Satélite, tudo, ela só vai deixar de subir Andrômeda e voltar. Como diz os mais antigos, vocês vão estar descobrindo um santo para cobrir outro. Tem realmente a necessidade do pessoal do Parque Industrial, que já usa essa linha há tantos anos. Eu fui morador do Telespark, trabalhava aqui no Parque Industrial, eu vinha direto, utilizava uma condução só, não precisava fazer a baldeação. No caso, se eu ainda estivesse morando aqui, agora eu teria que fazer. Eu ia fazer esse percurso em mais tempo, porque vão estar tirando essa linha e basicamente vão estar jogando ali para um pedacinho da Avenida Andrômeda. Então, no meu ponto de vista, não tem essa necessidade real. Vai estar sendo criada uma linha lá? Legal, vai estar sendo criada. Não tem como a prefeitura manter essa linha do Parque Industrial também, a linha 122 para a população, para evitar essa baldeação, o tempo mais longo de viagem, né? É uma coisa que dá para repensar. Não adianta excluir, acabar com uma coisa que já existe aqui, para criar uma coisa parecida do lado de lá. Então é como dizem os mais antigos, né? Vai estar descobrindo um santo para estar cobrindo um outro, que é uma parte menor, é um trecho da Avenida Andrômeda, sendo que essa região aqui ela é bem maior, é bem mais extensa, se for ver por esse ponto de vista. É mais sobre essa linha mesmo que eu queria falar, 122. Muito obrigado aí pelo espaço de fala e boa noite. Muito obrigado pela sua participação, senhor Anderson. Lembrando a todos que nós vamos transcrever todas as participações, todas as manifestações e vamos responder oficialmente a todos. Gostaria de agradecer a presença e a disponibilidade de todos que estão aqui presentes, na internet, na rádio. A participação de todos é muito importante. Nosso muito obrigado a todos.